colonialismo e apartheid. Mas agora nós estamos vivendo um momento de genocídio. E genocídio, onde há genocídio, mesmo não sendo o seu Estado nacional, a sua nacionalidade, a sua cidadania, o mundo deve se posicionar. Então, deter o genocídio que está... Enquanto a gente tratar que não é genocídio, é uma guerra contra o Hamas. O Yossi Halevi fala o seguinte: todos os momentos da história na antiguidade, na época, na Idade Média, moderna, antiguidade, passaram por momentos que aconteciam mazelas e problemas mundiais e sempre encontravam judeus para culpar. Aconteceu isso na época que, logo depois que Cristo morreu. Os judeus eram, por muitos anos, os matadores de Cristo. Não tem direito a nada. Tem que ser expulsos. São pessoas nefastas. A peste negra, ou outras doenças, ou a cólera, a época das bruxas, tudo tinha alguma coisa a ver com judeus que estavam corrompendo a sociedade. Novamente, encontrar bodes expiatórios, punições coletivas em relação a eles, não poderem ter propriedade privada, terem que acumular ouro para poder, de forma fácil, serem nômades. Foram expulsos de 17 regiões do mundo depois que foram expulsos da terra de Israel. Estou falando da Espanha, estou falando de Portugal, estou falando da Inquisição, estou falando da Itália, estou falando da Turquia, estou falando de vários lugares do mundo. Na época da Rússia czarista, os judeus eram culpados por toda a pobreza que estava acontecendo e foi escrito o livreto Protocolo do Sábio de Sion. Na Rússia comunista, os judeus eram os capitalistas. Sobre o nazismo, os judeus eram o povo sujo, inferior, não ariano, né? Não humano. Demonizavam, desumanizavam o judeu a ponto de haver preconceito em palavras, ações, perseguições, gueto, genocídio, câmaras de gás. Meu avô, em 1944, foi para Sobibor, um campo de extermínio que matou 300 mil judeus. Ele só sobreviveu porque quando ele chegou na estação, um senhor falou para ele: fala que você é jardineiro. E ele falou que era jardineiro. Todos os judeus que estavam lá foram tirados como gado do trem, foram colocados numa fila e entraram num chuveiro e o gás foi ligado. O meu avô, durante os seus 6 meses no campo de extermínio de Sobibor, ele misturava as cinzas dos mortos queimados nos fornos com a terra. Isso, Tiago, é genocídio. Por mais triste que seja o que está acontecendo em Gaza. E é muito triste. É realmente muito triste. E eu tô falando de verdade que é muito triste. Eu acho que é muito triste. O meu avô lutou contra os nazistas, participou da revolta de Sobibor, que tem filme inclusive, 2 filmes, a revolta de Sobibor. Matou um nazista com uma facada nas costas e fugiu. Pelado, e ficou enterrado na neve por 3 dias, pegou hipotermia, quase morreu. Teve que comer batatas cruas, fugir dos poloneses não judeus, que identificavam ele como judeu, porque ele não era branco como os poloneses. Os judeus poloneses são mais morenos, olhos castanhos, cabelo castanho, fortes traços, não são homogêneos, brancos, loiros de olhos azuis como os poloneses, pelo menos a grande parte é. Caucasianos brancos, por exemplo. E fugiu para a Itália e depois ele chegou no Brasil, senão eu não estava aqui falando com você hoje. Eu acho que quando a gente fala essas palavras, esses adjetivos, para caracterizar um conflito que nos entristece a todos, a gente enfraquece o que realmente essas coisas são, e quando isso acontece, de verdade, a gente não consegue mais identificar o que é e o que não é. Se tudo é nazismo, se todo mundo é nazista, nada mais é nazista. Se tudo é genocídio, nada mais é genocídio. E continuando Yossi Halevi, ele fala: na época dos nazistas, os judeus eram esses que espalhavam a corrupção, foram mortos. Hoje em dia, as mazelas do mundo quais são? Ainda tem gente recapitulando e lembrando e trazendo à tona os protocolos do Sábio de Sion,
Quando falam, por exemplo, a mídia sionista, troca sionista por judeu, já que esses 95% dos judeus são sionistas, eu não estou te mentindo, tá? Em todas as pesquisas das grandes organizações judaicas do mundo inteiro, o World Jewish Congress, Congresso Judaico Mundial, representante oficial de 120 comunidades judaicas no mundo inteiro, a Anti-Defamation League, a ADL, como organização centenária de combate ao racismo, inclusive participou da luta contra o racismo, marchou junto com Martin Luther King nos Estados Unidos, e tantas outras organizações que dizem exatamente a mesma coisa. Entre 88% e 94%, 95% dos judeus do mundo se identificam como Israel como parte da sua identidade de pessoa, de quem eles são. Dizer que o dinheiro de Israel não tem o direito de existir para um judeu é a mesma coisa de dizer você não tem o direito de existir. Você não tem direito às suas aspirações nacionais. Eu estou separando o sofrimento e as legítimas aspirações do povo palestino. Por isso que eu estou falando que uma coisa é legítima e a outra coisa é legítima. Os dois são legítimos, os dois podem conviver, e é por isso que discursos binários, que um exclui o outro, não constrói para a paz. Quando a gente entender que os dois têm que conviver e se juntar e dialogar para que os dois construam, é quando a gente vai chegar num caminho e numa linha, numa estrada que vai chegar à tão sonhada paz na região, com todos os acordos, descolonização, assentamentos, fronteiras, aí são detalhes mais técnicos. Mas conceitualmente, foi o que Yossi Halevi falou. Quais são as mazelas do mundo hoje? Genocídio, apartheid, limpeza étnica, racismo, xenofobia. E é justamente essas acusações que fazem a Israel hoje em dia, que é o lar nacional do povo judeu, o único país de maioria judaica no mundo. Acusam os judeus de fazerem a mesma coisa que fizeram com eles, enfraquecendo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e deturpando o que acontece agora, que entristece a todos nós, e teve erro de ambos os lados. O Hamas, e vou terminar com isso, ele vai terminar com duas coisas. O Hamas não busca estabelecer a paz com Israel. Não busca diálogo, sentar na mesa, negociar, fazer um acordo, por mais difícil que seja. Eu acredito que você faz a paz com seu inimigo. Eu acredito nessa frase. Mas para você fazer a paz com o seu inimigo, que te considera inimigo dele, precisa que ele faça paz com você. Quando Israel lutou a guerra com o Egito em 73, com a guerra de Yom Kippur, que o Egito atacou de surpresa no Yom Kippur, essa guerra demorou 3 semanas para acabar, 21 dias. Foi justamente nessa guerra, logo depois, que começou as conversas de paz no quilômetro 101 no Sinai, que gerou os acordos de Camp David, que gerou a saída de Israel do Sinai e a entrega do Sinai de volta para o Egito e os acordos de paz. A mesma coisa aconteceu com o Golfo de Aqaba, que Israel se retirou e fez paz com a Jordânia. A mesma coisa aconteceu quando Israel se retirou de 43% da Cisjordânia, que ocupava 100%. E ajudou a criar a Autoridade Nacional Palestina com a volta de Arafat do exílio, que estava no exílio. E o que eu quero dizer é que é necessário tentar encontrar as vozes dentro dos campos específicos que estão dispostos a sentar, conversar e discutir todos os problemas para que se chegue numa solução e a gente parar por um minuto de só acusar o outro de estar 100% errado e justificar as ações do outro como se estivessem 100% certas. A paz não está dentro de campos que estão 100% certos e 100% errados, ou vice-versa. A paz está num entendimento de que existe uma discussão de ideias, onde ambos têm direitos e aspirações legítimas, conceitualmente falando. Eu falei isso várias vezes aqui. Eu vou terminar o nosso enriquecedor debate com essa frase daqui do Yossi Halevi, do livro que eu te dei. Nenhum dos lados pode renunciar à sua reivindicação emocional de integridade territorial. Contudo, nem toda reivindicação deve ser implementada na íntegra. O Estado de Israel não pode ser idêntico à terra de Israel. O Estado da Palestina não pode ser idêntico à terra da Palestina, à região da Palestina. Cada povo exercerá soberania em apenas uma parte da sua terra. Precisamos separar entre a justeza abstrata de toda a reivindicação e entre a injustiça prática da sua realização.
Nenhum lado pode implementar a totalidade de sua reivindicação sem eliminar a reivindicação do outro. O argumento moral da partilha é, portanto, simplesmente isso. A fim de permitir que o outro lado obtenha certa medida de justiça, cada lado deve impor a si mesmo alguma medida de injustiça. Preveja um acordo de paz que em cada lado coloque em jogo suas reivindicações a todo Israel/Palestina. Mas o acordo concluirá que a paz entre nós e a justiça parcial para cada um exigirá concessões dolorosas. O inimigo da justiça para ambos os lados é a justiça absoluta para cada um dos lados. Eu queria que você deixasse essa mensagem com você e para você levar numa abertura de diálogo futuro, de relação, de que a gente precisa encontrar um lugar onde não haverá, naquela região, justiça absoluta para nenhum dos lados e que somente os dois lados assumirem algum grau de injustiça, haverá justiça para ambos os lados. Obrigado por estar aqui hoje.